Olá pessoal, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja vivendo aí um ótimo momento, ok? Se você gostar do conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. Bom, eu estive no meio e eu sei como, né, ou a intensidade que o meio cria malabarismos, né, para justificar aquilo que eles não acreditam, né, na Bíblia. Eu tenho inúmeros casos, né, para contar. Tem o caso, por exemplo, lá daquela passagem onde Jesus fala da invasão, né, romana a Jerusalém, no tocante às grávidas, quando fala que ai das grávidas e as que amamentarem naqueles dias, eu ouvi dizer no meio que ali era um arrebatamento e que as mulheres teria, né, o parto ali imediatamente ao aparecimento de Jesus para que a criança fosse arrebatada, já que a mãe não seria, a mãe era pecadora. Ainda que, né, ali no capítulo está falando que aquilo aconteceria naquela geração, como eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Eu vi também dizer que, no caso, por exemplo, de Apocalipse, eu vou ler para vocês aqui, Apocalipse 21:14. Apocalipse 21:14 está escrito assim: as muralhas da cidade tinham 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ora, que porventura não está escrito que a muralha estava fundamentada sobre o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, ou seja, os 12 nomes dos apóstolos estava lá? Mas o sistema não acredita nisso, e eles criam os seus malabarismos, né? Aí eles pegam e falam, não, Judas ele suicidou. Então Judas está no in, então não pode ter o nome de Judas. Mas ali está escrito que tinha o nome dos 12 apóstolos. Ah, não, lá está escrito é o nome de Matias. Mas Matias não foi escolhido como apóstolo pelos próprios apóstolos, ou seja, Jesus não teve participação nenhuma nisso. Foi inclusive escolhido através da sorte, né? Jogaram lá um búzio, um karaokê, sabe lá o que foi lá e saiu o nome de Matias. Como que o nome dele ia estar lá? Tem gente que chega a dizer que foi Paulo, mas lá está escrito que são o nome dos 12 apóstolos, ok? Não, Judas não pode ser porque Judas suicidou. Ainda que a Bíblia fala que Judas não suicidou. A Bíblia fala que Judas não suicidou. Acredita nisso? E eles insistem em tirar o nome de Judas, ainda que o próprio Jesus tenha escolhido, e colocar o nome de qualquer pessoa nas muralhas, menos de Judas, mas é a escolha deles, ok? A Bíblia está dizendo que lá tinha o nome dos 12 apóstolos. Porque Judas, na verdade, ele não suicidou. A Bíblia fala que ele não suicidou. Ele saiu para suicidar. Talvez tenha pegado uma corda, né? Isso tinha dado indício que ele ia suicidar. Mas a própria Bíblia fala que ele não suicidou. Mas o sistema não acredita nisso. Eles querem mandar Judas para o inferno de todo jeito. Judas não pode ter tido a salvação no conceito e no coração deles de maneira nenhuma. Mas vamos ver se Judas realmente suicidou. Vamos ver aqui Atos, no capítulo 1. Eu vou ler aqui na Bíblia, mas eu gostaria de mostrar para vocês uma outra versão, ok? Se eu conseguir, eu vou colocar ela aqui no fundo, para que vocês leiam numa outra versão também. Eu vou ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 17. Você pode ver aí na sua Bíblia e de repente você tem uma tradução até melhor que essa para você poder compreender o que aconteceu ali. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isso é, campo de sangue. Bom, pessoal, aqui você viu que Judas não suicidou, ok? Dá-se a entender que ele foi, talvez, suicidar mesmo, né? Só que próximo a um precipício. E ali fala que ele caiu, ele precipitando-se, as suas entranhas se derramaram. Ele caiu de uma certa altura e vai se saber o que tinha lá embaixo. Se tinha uma pedra pontiaguda, se tinha um vaso enorme, né, quebrado lá embaixo, se tinha um galho de árvore ou até mesmo um pedaço de aço, né, um pedaço de espada, um pedaço de uma chapa de aço, porque naquela época já se trabalhava o aço. Vidro provavelmente não seria, porque nessa época ainda não tinha vidro, mas poderia ser uma dessas 4 coisas que eu citei aqui. Mas que ele se suicidou, ele não suicidou.
ok? Mas eles tiram, né, o nome dele lá da Cidade Santa e colocam qualquer nome que eles porventura queiram colocar. Ali no último versículo que eu li fala que o nome daquele campo, né, ou daquela área que Judas comprou, foi dado o nome de Campo de Sangue. Pode ter sido porque o dinheiro usado ali foi o dinheiro que custou a vida de Jesus? Pode ter sido. Pode ter sido porque Judas se partiu ao meio, né, ali. Tem tradução que fala que ele caiu de cabeça e partiu-se ao meio. Pode ser que porque o sangue de Judas ficou derramado ali, pode ser porque o sangue de Judas foi derramado ali. Mas o mais provável é que possa ser pelas duas coisas. Por ele ter adquirido o campo, né, através do sangue de um inocente, e também pelo seu sangue ter sido derramado ali naquele lugar. Então pode ser, eu acredito que possa ser pelos dois motivos, ok? Mas que Judas não suicidou, Judas não suicidou. Se alguém disser para você que Judas foi pro IN, pegue as escrituras e dê uma olhadinha lá em Apocalipse, ok? Capítulo 21, e veja lá se você concorda ou se você não concorda, que ele era merecedor do nome dele estar ali naquela muralha, porque ele foi escolhido, né? Pelo próprio Deus, pelo próprio dono da cidade espiritual que estava descendo do céu. Aí você decide se você crê na Bíblia ou se você crê nesses malabaristas, né, que andam distorcendo a Bíblia naquilo que eles têm dificuldade de acreditar. Porque é isso que acontece, né? Quando eles têm dificuldade de acreditar numa coisa, eles criam um malabarismo ali para poder justificar aquilo. Como o caso, né, de Daniel lá, os 490 anos, e já se passaram 2.500 anos e para eles os 490 anos ainda não chegou, ok? Deixo para você um forte abraço e te desejo graça e paz.